trazendo uma notícia histórica dos primórdios, dos nossos tempos de como começamos, né? E hoje pela manhã eu me lembro de ter trazido uma notícia sobre aquele que pode ter sido o primeiro convertido em Caruaru. Conversei sobre ele hoje pela manhã. Ocorre que, lembrei aos meus irmãos, que a nossa data 15 de agosto de 1898 deve ter sido convencionada em algum momento, porque antes disso, em 1897, nós já tínhamos atividade evangelística na cidade. Já tínhamos convertido, pelo menos um. Ao longo dos meses seguintes, um grupo foi se fortalecendo. E também ainda, já no início de 1898, veja que nós não chegamos ainda em 15 de agosto de 1898, gente. E nós já temos aqui uma série de dificuldades. A igreja já está enfrentando uma série de dificuldades. Veja o que o pastor Kingston escreveu no dia 24 de fevereiro de 1898. Ele disse o seguinte: devo-lhe escrever concernente ao que aconteceu no domingo, há 15 dias, em Caruaru. Às 19h30, entrou em nossa casa um grupo de homens da classe mais baixa, mais ou menos uma hora depois que o culto acabou. Lançaram-se sobre mim e a minha esposa, como também sobre os dois homens com os quais estávamos conversando, um velho de Jaboatão, senhor Bernardo, e um carpinteiro de Caruaru, um crente novo. Depois que recebemos várias pancadas das correntes dessa gente, um deles bradou: "Qual é o homem?" E alguém apontou para mim. 4 ou 5 começaram a me bater sem misericórdia, enquanto o outro tirou o punhal para dar-me o golpe fatal. Os dois amigos meus e a minha esposa impediram essa tentativa de me assassinar e, pela graça de Deus, consegui alcançar a porta para o quintal e, junto com a esposa, consegui passar e trancar a porta. Isto foi uma das ocasiões de violência contra os missionários, e eu quero lembrar que nós estamos no início de fevereiro, quer dizer, no mês de fevereiro de 1898, cerca de 10 anos depois da proclamação da República, quando o Brasil se torna laico, deixa de ter uma religião oficial. Mas as coisas não passaram por aí. Eu li para vocês um excerto do Desbravadores do Sertão, a inserção do protestantismo no Nordeste do Brasil, do pastor Bernardino. Citei para vocês hoje pela manhã o livro, que é dos poucos documentos que temos retratando as origens da nossa igreja e do evangelho, da incursão do evangelho em Caruaru, que é o livro 100 Anos de Luz, do pastor Marcos Quaresma e da professora Joyce. Eu vou dar um salto para 1 de novembro de 1901. Nesse momento, quem estava visitando o grupo cristão em Caruaru era o pastor Alexander Telford, um dos obreiros que também atuavam na igreja pernambucana. Ocorre que quando ele estava vindo, ele também soube posteriormente que esta visita tinha sido divulgada na cidade e que alguns diziam que ele, o missionário Telford, estava trazendo consigo a Caruaru um grande número de crentes com
um propósito de derrubar uma igreja católica que estava no processo de construção. O missionário estava vindo visitar o grupo cristão, enquanto isso, essa notícia estava se espalhando aqui na cidade. Foi por isso que, tão logo Teoforde chegou a Caruaru, ele visitou o chefe de polícia, que prontamente se comprometeu com ele de enviar 2 soldados aos cultos dominicais. Isto era uma sexta-feira, dia 1 de novembro de 1901. No dia 2, um sábado, o dia de finados, os cemitérios lotados. E então, naquele sábado, ele decidiu que no domingo pela manhã visitaria um irmão que provavelmente estava liderando o grupo de Caruaru na ausência do missionário. E no domingo de manhã, nós já estamos ali no dia 3 de novembro, às 7 horas da manhã, ele de fato foi visitar o jovem e parece que tomou um café com este irmão e com sua família, ali no bairro do Cedro, e ficaram todos comprometidos de se encontrarem logo mais na igreja para o culto matinal. Ocorre que, pelas 11 horas da manhã, os amigos do Cedro não tinham chegado ainda, e aí então eu vou deixar que Teoforde narre o que aconteceu. Logo depois, aspas para ele, uma mulher chegou na sala cambaleando, dizendo: mataram meu esposo. Mataram meu esposo. Tentamos extrair dela alguma informação a mais, mas antes de podermos entender aquilo que tinha ocorrido, um jovem chega, ofegante, e em poucos minutos estamos sabendo de tudo. Teoforde vai narrar o que aconteceu agora. No caminho para o culto, um pequeno vale, alguns homens armados atacaram o grupo. O jovem conseguiu escapar deles, mas também a mulher. Mas o pobre de nosso amigo perdeu a cabeça e correu para o mato, o pior lugar possível, pois ele não conseguiu correr muito, e ali mesmo, caiu, seu coração furado pela faca do assassino. Esta foi a notícia que chegou naquele momento. O jovem que trouxe a notícia continuou: Teoforde e eu corremos para buscar um oficial da polícia, e no caminho o povo nos insultou bastante. O oficial e 4 soldados chegaram logo. Ali, debaixo de uma árvore, estava o corpo e a viúva curvada em cima dele, chorando amargamente. Os assassinos haviam fugido, colocaram o corpo numa rede, o levaram ao presídio para ser examinado. Quando eu estava saindo do presídio, eu ouvi alguém dizer: vamos acabar com estes ingleses. Outros estavam dizendo que não permitiriam que eu saísse da cidade vivo. E outro, pior do que os demais, disse que se todos pensassem como ele, eles me cortariam em pequenos pedaços ali na rua mesmo. Bom, e havia ainda necessidade de enterrar o corpo, né? Tínhamos que enterrar o corpo, disse Teoforde, no mesmo dia. E para tal tínhamos que alugar um caixão. Eles guardam este caixão num lugar trancado e não havia nenhum servidor ali perto. Então o único jeito era aceitar a orientação de um espectador e tirar o caixão puxando pela janela. Na hora o servidor apareceu, mas visto que nós lhe oferecemos o dinheiro do aluguel, imediatamente ele não fez nenhuma objeção. E agora nós temos a descrição do cortejo. Só havia 5 pessoas quando o cortejo saía do presídio. E parecia que seria uma tarefa difícil carregar o corpo aquela distância longa até o cemitério.
Depois de termos andado bastante, um homem apareceu para nos ajudar e seu bom exemplo animou outros que também fizeram o mesmo. 2 soldados nos acompanharam para nos proteger. Chegados no cemitério, eu agradeci às pessoas que nos haviam ajudado e pedi que elas permanecessem enquanto eu lia uma parte de nossa liturgia fúnebre. Depois eu li uma parte de 1 aos Coríntios 15. Falei algumas poucas palavras e orei. O povo ficou em perfeito silêncio. Isso aconteceu em um domingo, no dia 3 de novembro de 1901. E é um outro episódio marcante que faz parte dos primórdios da evangelização de Caruaru, aqueles esforços sacrificiais, amorosos, comprometidos de uns poucos crentes em Jesus com as pessoas dessa cidade. Esforços a partir dos quais nós nascemos. Nasceu uma igreja, mas não só. Diversas igrejas apareceram na região a partir deste movimento, e não só em Caruaru. Fica esta lembrança do nosso passado, fato que quero demarcar para que nós saibamos quanto custa a missão cristã. Nós, por outro lado, não temos reivindicado nenhum tipo de ação afirmativa. Não nos sentimos vítimas históricas. Não temos reivindicado nenhuma reparação histórica. Na verdade, nós ainda somos uma minoria. E nós ainda somos uma minoria esquecida pelo poder público. Tudo que os cristãos têm nessa cidade, eles não devem nada às autoridades, não conseguiram nada com dinheiro público. Nós não temos nenhum templo no centro de uma praça pública. Pelo contrário, embora nosso salão de culto, o nosso patrimônio o nosso imóvel fique exatamente assim no centro da cidade, os lojistas se acham assim com uma liberdade de expurgar a subestação de luz, o poste com as suas infindas ligações de suas lojas e o alocarem na frente do nosso salão. A loja ao lado, ela se sente confortável também de estender à sua frente, de modo que um patrimônio que é considerado histórico para a cidade de Caruaru que faz parte da história mesma da cidade. Porque esses tempos que estamos conversando aqui, falamos hoje pela manhã, nós estamos falando de uma Caruaru com 2.000 habitantes, gente. Nós fazemos parte da história dessa cidade, mas ainda assim, lojistas, etc., poder público, nós ainda continuamos esquecidos do poder público. Mas nós não temos nenhum ar de vitimismo, nós não estamos a reivindicar nenhum tipo de ação afirmativa, também não acreditaríamos que saísse. Nós não conseguimos, às vezes, nem fechar uma rua para fazer um culto ao ar livre. Já nos foi negado isto. Já nos foi negado também a colocação de uma faixa de pedestre na frente do salão de culto. Já nos foi negada a possibilidade de estacionar nossos carros, nossos automóveis do lado de cá, da rua. Tudo bem. Para nós, o importante é que nós continuemos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não fazemos questão de poder político. Nós nem confiamos no poder político. Nós não fazemos nenhuma questão de influência jurídica.
também não fazemos. Para nós, o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E isso nos tem bastado. A despeito de todos os movimentos contrários e de martírio, nós estamos aqui, 123 anos depois, para o louvor da glória do nosso Deus. Meus irmãos, nós também estamos aqui desde cedo pela manhã com o pastor Denis. Ele está aqui com sua esposa Sabrina e também com seu filho Arthur. E o pastor Denis tem trazido para nós a palavra de Deus e nós o convidamos nesse momento a ter oportunidade para